Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo uma vez mais aqui a Tio Bia, o canal da Tio Bia, Colmeia do Conhecimento, para a gente dar continuidade aí ao nosso especial de RH, de Recursos Humanos, nesse mês de junho, em comemoração aí ao Dia do Profissional de RH, né? E hoje um tema bem especial, bem específico, a gente vai falar de mais uma das funções do Recursos Humanos, que são os relacionamentos sindicais. Então, se você não quer perder nenhum dos vídeos dessa série, já se inscreve aqui embaixo, já deixa o seu like para poder ajudar o canal a trazer conteúdos de excelência cada dia mais para você, tá legal? O termo que a gente utiliza para falar de sindicato em inglês é union. Union. E o termo para falar de sindicato em espanhol, sindicato. Bem parecido, né? Sindicato. E quando a gente fala das relações, né, sindicais, aí a gente já vai utilizar o termo union relations. Union relations, que seria esse relacionamento com o sindicato. E o termo em espanhol seria organización sindical. Organización sindical. Tá joia? Esse vídeo ele vai ser dividido em 6 etapas para a gente conseguir realmente aí passar para vocês todos aqueles conceitos principais dentro desse tema de relações sindicais em RH, tá legal? Como você sabe, as relações de trabalho elas precisam de algumas regras para poder acontecer de uma forma saudável para ambas as partes, né? E dentro disso, quais são os itens que descrevem para a gente essas normas, essas regras? Primeiro de tudo é a Constituição Federal, né? Então a Constituição ela rege outros tipos de tema, mas também tem aplicações na questão trabalhista. E aí dentro do direito do trabalho, eu tenho outras coisas que vão reger também essas relações de trabalho aí entre os entes, que seria a CLT, né? A Consolidação das Leis Trabalhistas, outras leis, normas regulamentadoras, decretos, enfim, tem diversos outros itens que vão fazer o regimento aí, dessas relações de trabalho entre as partes, né? E dentro dessas relações de trabalho, o que seria o sindicato, né? Só para você conhecer, você que talvez não conheça. O sindicato ele é uma associação em que vai em defesa dos interesses comuns dos membros dos quais fazem parte dessa associação. Então, obviamente, um sindicato ele tem que estar alinhado com os interesses daquelas pessoas que são associadas a ele. E para isso, um sindicato tem diversas responsabilidades. E dentro dessas responsabilidades estão as negociações coletivas do trabalho, o recebimento e também o envio de denúncias sobre temas trabalhistas que eles recebem, orientações dos funcionários a respeito de dúvidas trabalhistas que eles possam ter, negociação de reajustes salariais, a questão de homologação da rescisão que é feita no sindicato. Também a gente pode ter intervenções em questões judiciais, né? O sindicato ele pode intervir em alguns tipos de questão judicial, obviamente dentro dos termos da lei, né? Então essas são algumas das funções que os sindicatos têm aí em apoio à classe em que ele defende. Dito isso, agora na segunda etapa, a gente vai falar efetivamente sobre as relações de trabalho, né? Aquela etapa em que exige as negociações intermitentes entre as partes que participam. E essas partes, elas são divididas em 3 tipos. A primeira delas são justamente os sindicatos e as comissões, que representam aí os trabalhadores, né, que têm os seus representantes dentro dos trabalhadores também. Então essa é a primeira parte, o sindicato. A segunda parte é justamente composta pelos diretores da empresa, que normalmente são representados por quem? Pelo RH, obviamente, né? Então, recursos humanos é o setor da empresa que representa os dirigentes, né? Representa os interesses da empresa. E a terceira etapa, né? A terceira parte que participa dessas negociações é a parte mediadora, que vai fazer a ponte entre esses dois entes anteriores, que seriam instituições que podem ser públicas ou podem ser instituições privadas também. Então, só para resumir, a gente tem os sindicatos que participam, o RH normalmente ou representantes da diretoria das empresas e o órgão mediador que faz a ponte aí para garantir que todos os requisitos da negociação estão sendo atendidos.
E nessa terceira etapa agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona a estrutura sindical no Brasil, né? Como é que funciona, como é que está estruturado aí as questões sindicais no Brasil. Primeiro de tudo, começam aí pelas comissões internas das empresas, né? Então o primeiro dos órgãos que a gente tem aí seriam as comissões internas da companhia. E aí essas comissões internas, elas são normalmente chamadas de patronal, né? Por que patronal? Porque elas estão representando os patrões, né? Que estão representando aí as diretrizes das empresas. Na sequência, a gente tem efetivamente os sindicatos, né? Que a gente chama de sindicatos de base. E aí a gente tem diversos tipos de sindicato. A gente pode ter, por exemplo, o sindicato dos comerciantes, o sindicato das indústrias, o sindicato dos metalúrgicos, enfim, a gente tem diversos tipos de sindicato. E quando a gente tem um mínimo de 5 sindicatos de base do mesmo setor juntos, a gente forma o que a gente chama de federação, né? Então uma federação ela é composta pelo menos de 5 sindicatos de base de um mesmo setor. E aí eu posso citar, por exemplo, para vocês a Fiesp ou mesmo a FEComércio, que seriam aí federações de sindicatos de base. Eu também posso ter um outro ente que a gente chama de centrais sindicais, né, ou central sindical. Por exemplo, a gente tem a CUT, o Conlutas, que inclusive é aqui de Itajubá, tem representantes aqui de Itajubá, a CUT, Conlutas, a Força Sindical também eu poderia citar, que fazem parte aí dessa classificação que a gente tem. Outros entes que eu posso ter aí também participantes desse processo seriam as redes sindicais e transacionais, por exemplo, a FES, e organismos internacionais como a OIT. E a última possibilidade aí são as confederações nacionais, né? Essas confederações nacionais, elas são formadas pelo menos de 3 federações. Então, quando eu tenho 3 federações, eu posso formar aí uma confederação. E as duas principais que eu posso citar para vocês aqui seria a Confederação Nacional do Comércio e a Confederação Nacional da Indústria. Ok, depois de falar aí da estrutura sindical brasileira, a gente vai passar efetivamente para que tipo de negociação que pode ser efetuada aí entre esses entes participantes, né, das negociações. Então, o primeiro de tudo, eu posso negociar, ou eu devo negociar primeiro, né, as convenções coletivas do trabalho, os acordos coletivos que são firmados. Eu posso negociar jornada de trabalho, né, quando eu preciso reduzir a jornada, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo aqui, em que algumas empresas optaram por não demitir os seus funcionários, mas tiveram que reduzir a jornada e também, por conseguinte, a redução de salário. Isso é uma das negociações que a gente tem dentro dessa negociação com o sindicato, né, das relações sindicais. Outra coisa que eu posso negociar também é o pagamento da PLR, os reajustes anuais salariais, né, aqueles reajustes que são feitos aí normalmente no início do ano, né, para os funcionários, para poder fazer aquela compensação aí de inflação. Esses são só alguns exemplos para vocês de tipos de negociação que podem acontecer, né? O banco de horas também é outro exemplo. Enfim, tem vários tipos de negociações aí em que o sindicato vai precisar participar dessas negociações, né? O nosso quinto tópico é justamente sobre o papel do profissional de RH aí que atua em relações sindicais, em negociações sindicais. Quais são as responsabilidades dele, né? Quais são os papéis que ele precisa exercer? Então, o primeiro de tudo é justamente a representação dos interesses da empresa diante da mesa de negociação. Então, o profissional de RH tem que saber exatamente quais são os interesses e as estratégias de negociação que a empresa a qual ele está representando deseja durante a mesa de negociação. Essa é a primeira delas. A segunda é justamente o ato de negociar, né? Estar na mesa de negociação aí com os representantes de outras empresas, com os representantes dos sindicatos e com os membros ali mediadores da negociação. Então o segundo papel aí seria justamente a negociação em si. O terceiro papel é justamente estar alinhado com os interesses dos próprios empregados, né? Isso é inclusive uma estratégia de negociação. Se você já está alinhado com os seus próprios empregados nasquelas propostas que serão feitas durante a negociação vai fluir de um jeito muito melhor.
E para isso, obviamente, a gente precisa ter um outro papel aí do recursos humanos, que é justamente a questão da gestão da comunicação, né? A comunicação com o sindicato, a comunicação com os empregados, como é que essa gestão da comunicação é feita? De forma que todo mundo esteja alinhado e todo mundo esteja entendendo exatamente, através de práticas de transparência, quais são as estratégias que a empresa vai adotar e quais são as propostas que serão colocadas aí na mesa de negociação. Então a comunicação é uma das estratégias principais aí durante esse meio de negociação, principalmente na época de negociação salarial, né, de reajustes salariais. Um outro papel, obviamente, é estar alinhado com toda a legislação, as regras, normas existentes, né? Se a empresa vai para negociar, né, vai para a mesa de negociação querendo propor algo que não está na lei, né, que está fora da lei, obviamente isso não vai ser aceito. Então a conformidade, né, a questão de compliance com todas as legislações pertinentes é um dos itens fundamentais aí dentro do papel dos recursos humanos, né? Garantir que tudo está em conformidade com a lei. E o último papel que a gente tem é justamente a questão de planos de contingência, porque às vezes as negociações elas podem não entrar num acordo e algumas práticas podem ser adotadas legais, né? Por exemplo, a questão de greve. Então, o sindicato pode incentivar, motivar greve dos funcionários. E aí o Recursos Humanos precisa ter um plano de contingência aí, junto com os líderes da empresa e junto com a diretoria da empresa, para que as coisas saiam da melhor forma, né? Então esse plano de contingência é mais um aí dos papéis que eu posso citar do profissional de relações sindicais. Legal, né? Bastante de coisa que o profissional dessa área precisa executar, não é verdade? Você já conhecia aí todas essas responsabilidades aí de um profissional de relações sindicais? E o sexto e último tópico aqui, para a gente resumir todos esses temas relacionados à negociação sindical, é justamente a última reforma trabalhista que aconteceu agora, que afetou diretamente aí essas relações sindicais, né? O primeiro desses critérios que aconteceu, né, o critério principal que eu vou mencionar aqui para vocês, é justamente a questão daquele pagamento que antigamente era obrigatório aí para os sindicatos por parte de todos os trabalhadores e que hoje é facultativo. Então hoje, para você filiar-se ao sindicato, aquela taxa que você precisava pagar, né, que antigamente a gente chamava de imposto sindical, ela não é mais obrigatória. E isso, obviamente, afetou economicamente todos os sindicatos aí. Então, o que aconteceu, né? Qual que é uma das consequências aí desse não pagamento, né? Dessa não obrigatoriedade mais do pagamento desse imposto sindical? É justamente o enfraquecimento da parte econômica dos sindicatos. E isso a médio e longo prazo, o que pode acontecer, o que provavelmente vai acontecer? Aqueles sindicatos que são menores, que não tinham tantos fundos assim, eles tendem a desaparecer. E aí a gente vai acabar continuando com os sindicatos que eram de maior porte, né? Aqueles sindicatos maiores que a gente tem, aquelas centrais sindicais principalmente, né? Maiores, as federações maiores, enfim. E aqueles sindicatos pequenos, eles tendem a desaparecer justamente porque deixaram de receber aí essas receitas, né? Que antigamente era obrigatória e com a reforma deixou-se de ser obrigatório. E aí, com o fim dessa contribuição sindical, a gente encerra aqui o nosso vídeo, o nosso tema, falando sobre as relações sindicais, deixando, olha, meus parabéns, minha admiração total e completa para os profissionais que atuam nessa área de relações sindicais. É uma área extremamente delicada para a empresa, extremamente difícil. Você precisa realmente, os profissionais dessa área precisam efetivamente se especializar nas questões legais, tem um conhecimento extremamente robusto a respeito desses temas legais, para poder ter uma negociação aí clara, uma negociação dentro de todos os requisitos legais e dentro das normas e que seja benéfico para todas as partes na medida do possível, claro, né? Então, meus parabéns para você. E você que está acompanhando a nossa série, também não deixa aí de continuar conferindo a nossa série de vídeos que a gente está postando para você a respeito de RH. Vão ser uma série de 25 vídeos, esse é o 10º vídeo, então não deixe de acompanhar. E, obviamente, não deixe aí de acompanhar também as matérias extras que a gente tem aí nas nossas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, Facebook, e também não deixe de acessar o nosso blog lá no nosso site para conferir matérias extras aí a respeito desse tema de RH, tá legal?
Então a gente se encontra amanhã aqui no próximo vídeo. Não deixe de conferir e até amanhã. Valeu, gente. Obrigado!